Quase 20% da população brasileira não conta com transporte aéreo regular. O movimento de passageiros cresce a cada ano e a infraestrutura não acompanha. Os projetos de reforma e concessão dos aeroportos são alternativa para responder às necessidades dos brasileiros e dos turistas esperados para a Copa do Mundo e as Olimpíadas. O transporte aéreo regular no Brasil é de 1927. Hoje, nas distâncias maiores do que 500 quilômetros, é mais usado do que o ônibus. As companhias aéreas operam 505 aeronaves para 127 destinos. Esse número já foi bem maior, 400 localidades no passado. O avião está sendo um meio de transporte seguro, barato e rápido. E isso, evidentemente, criou uma demanda muito grande. Em 8 anos, o número de passageiros cresceu quase 117%. Em 2003, foi de 71 milhões. Em 2010, decolou para 154 milhões de passageiros, um crescimento médio de 10% por ano. Em 2011, chegou a quase 180 milhões de pessoas transportadas. Resultado da economia que voltou a crescer. A renda melhorou e o preço das passagens reduziu. A tarifa aérea média, que era de R$ 471 em 2002, caiu para R$ 261 em 2011. Há 10 anos, viajando pelo Brasil, o advogado Evandro Vitorino faz um diagnóstico dos nossos aeroportos. Você chega em São Luís, o aeroporto é numa lona. Você chega em Goiás, o aeroporto de Goiânia é um aeroporto pequeno. Você vai a Teresina, é um aeroporto pequeno. Você vai a Rondônia, é um aeroporto pequeno. Então você vê um problema geral no Brasil de infraestrutura. Até mesmo Santos Dumont, no Rio de Janeiro. No caso de uma Copa do Mundo que está por vir, eu vejo grandes dificuldades. Dificuldade de tudo. Da pessoa chegar, da pessoa pegar um táxi, da pessoa receber a mala. Enfim, a dificuldade é geral. Nenhum aeroporto brasileiro está diretamente integrado por metrô ou linha de trem ao centro das cidades. Dependemos do ônibus, táxi, nem sempre barato. A gente chega no nosso país, é totalmente diferente o atendimento, as estruturas dos aeroportos, é bem diferente do que o nosso. Estrutura física e a parte de alimentação, que é muito cara. Então precisa melhorar muito isso, né? De Brasília para o Acre, nós temos voo de 3 horas, isso dá para atravessar a Europa, com dezenas de países. E não tem uma política adequada para transporte aéreo. O transporte aéreo nosso, na minha opinião, ele é caro e ruim. O que os passageiros sentem na pele, um estudo do IPEA mapeou. 14 dos 20 mais importantes aeroportos brasileiros operam acima da capacidade ideal. Nós estamos aí com a defasagem de 25 anos sem construir aeroportos no Brasil. Situação crítica não é apenas o sítio aeroportuário. Também nós temos que tomar conta do espaço aéreo, do controle do espaço aéreo, a questão da contratação de novos profissionais. Profissionais não apenas aqueles que voam, mecânicos de aeronaves, despachantes, enfim. Existe todo um sistema de aviação que está envolvido nisso daí e que precisa ser dado atenção, que já está totalmente defasado. Na lista de obras do PAC 2, o governo reservou 3 bilhões de reais para os aeroportos. O plano da Infraero prevê investir outros 5,6 bilhões de reais até 2014 em 13 aeroportos para atender a demanda da Copa do Mundo. Entre os que vão ter a sua capacidade duplicada está o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, que a equipe da TV Senado visitou e conheceu toda a estrutura em março deste ano. Ele é da época do governo militar de 1974. Aqui circulam 30 mil pessoas por dia. Ele acolhe bem, mas a gente percebe que está muito cheio. Você já não tem mais aquela disponibilidade de sair num banheiro rápido, porque tem filas enormes. Então, eu acho que está muito pequeno para o movimento que nós temos. E a gente fica preocupada com a situação, tem uma Copa aí bem próximo. Precisamos ter muita coragem para resolver essa situação. Quem vem de Miami e desembarca em Manaus, compara o atendimento e a estrutura. Nossa, lá é excelente. A estrutura é melhor, as coisas são mais rápidas, atendimento mais rápido. O
Os voos se concentram em 2 horários de pico, o que complica a operação, explica o superintendente Aldecir Lima. O que nós temos, na verdade, é uma grande concentração de voos. Nos demais horários não tem movimento. Então ele atende. Claro que precisa melhorar em termos de conforto, de aparência, de arquitetura. Isso aí vai melhorar com a obra que já está em curso. A reforma da Infraero começou em novembro de 2011. É prevista para ser concluída em dezembro de 2013, a um custo de 393 milhões de reais. O novo aeroporto foi projetado para atender 13 milhões de passageiros, 4 vezes mais do que hoje. Vai ter um terminal em 2 níveis e o número de pontos de embarque, os fingers, vai aumentar de 6 para 8. E além desses 8 fingers, nós teremos uma estrutura de um grande conector, onde vai estar interligando esses 8 fingers, facilitando muito mais o embarque e desembarque dos passageiros. Além das obras da Infraero, o governo conta com os recursos das concessões. 16 bilhões e meio de reais devem ser investidos por consórcios privados que ganharam do governo a concessão para administrar e reformar os 3 maiores aeroportos do país: Guarulhos e Viracopos em São Paulo e Brasília. Aqui venceu o leilão um consórcio formado por uma empresa de engenharia brasileira e uma operadora de aeroportos argentina, com o compromisso de investir durante 25 anos 2 bilhões e 85 milhões de reais para modernizar e reformar o aeroporto JK. Em fase de transição, a Inframérica só vai operar o aeroporto de Brasília sem a Infraero no ano que vem. O projeto de ampliação terá várias fases. O presidente do Conselho de Administração do consórcio garante que teremos um terminal de primeiro mundo na capital federal. Até 2014, para a Copa do Mundo, esse aeroporto vai ter condição de atender 21 milhões de passageiros de uma forma confortável. Hoje ele está atendendo 16 milhões de passageiros ano. Vamos tocar 3 obras simultâneas aqui, 2 externas, vamos fazer um terminal novo na parte sul do aeroporto para 10 pontes de embarque. Parte de um terminal norte que se acopla ao satélite com mais 5 pontes, Quer dizer, no total vamos fazer 15 pontes sobre as 13 que tem hoje, fechando um total de 28 pontes de embarque para a Copa do Mundo e uma profunda reforma no terminal existente. Além disso, para a Copa nós vamos melhorar as condições de estacionamento da aeronave, melhorar o estacionamento externo, modificar a cobertura. Então, vamos ter uma série de obras de reforma e de implantação nova. O governo arrecadou 24 bilhões e meio de reais com a privatização, mas o modelo de concessão já é questionado. Esse novo modelo de concessão, possivelmente, ele já tem se tornado velho. Há notícias de que o próprio Palácio do Planalto já colocou em discussão o modelo como foram feitas essas concessões e que não serão feitas concessões já com o modelo que foi atualmente empregado. A expectativa é que essas concessões revertam não apenas em melhorias nos terminais de passageiros. Ao colocar novos players fora da Infraero, você tem muito mais agilidade, tendo não uma concessionária tão grande, mas outros parceiros privados trabalhando junto com a Infraero em outros terminais e dando mais velocidade às melhorias que o setor aeroportuário do Brasil precisa. Se a concessão do setor aéreo for mal feita, não tiver parâmetros rigorosos para fiscalizar principalmente a segurança da atividade, não é disjuntor que cai. O que cai no setor aéreo é avião. E se vai deixar no escuro, vai deixar no escuro para sempre. Todos esses problemas e possíveis soluções vêm sendo debatidos nas audiências públicas na Subcomissão de Aviação Civil do Senado, que já traçou um amplo painel do setor, ouvindo todos os atores. Só o investimento em si, ele não resolve. Muitas vezes você tem que capacitar, fazer o operador se entender como responsável pela segurança das operações. Ele é o primeiro nível, é ele que está lá todo dia, ele consegue achar soluções para garantir as operações. Tem que ter política, tem muito órgão cuidando da aviação civil no Brasil e poucos funcionando. A aviação pode representar se você vai viver ou vai morrer. Portanto, um país de dimensão continental e com uma desigualdade econômica, social, como o Brasil,
não pode ter a sua aviação civil apenas voltada para o tapete vermelho. Nós queremos apresentar um bom planejamento e boas legislações para que a gente avance e atualize a participação do governo federal com relação à aviação. Para se ter uma ideia, nós não temos hoje um planejamento para daqui a 20 anos. Nós precisamos pensar a aviação para daqui a 20 anos. O IPEA fez um cálculo que preocupa. Uma obra de infraestrutura de transportes no Brasil leva, em média, 7 anos para ficar pronta. Se seguir este padrão... É provável que nenhum aeroporto esteja pronto, conforme as reformas programadas, até 2014, durante a Copa do Mundo. O próprio IPEA orientou que fosse feita uma outra alternativa, um plano B, para a questão da própria ampliação dos aeroportos, porque ele acredita que mesmo com o emprego de módulos operacionais provisórios, talvez eles não fiquem prontos. Puxadinho é uma coisa que era provisório e está ficando permanente. Existem ações que são provisórias que melhoram o atendimento ao usuário dos aeroportos. Diferentemente da infraestrutura rodoviária e ferroviária, que há que haver muito mais tempo, tem que se ter muito mais tempo para que o resultado dessas obras cheguem à economia e melhorem a vida da população. O Repórter Senado termina aqui. Você pode ver esta e outras edições do programa no nosso portal na internet, no www.senado.gov.br/TV. Até o nosso próximo encontro.